das informações financeiras 2, trabalho que se consiste num diagnóstico econômico e algumas análises financeiras da empresa Via Varejo nos anos de 2018, 2019 e 2020. Esse trabalho foi feito por mim, Thiago Oliveira Spironello, e pelo aluno Saulo Coutinho de Faria. E antes de começarmos as análises financeiras, podemos ressaltar que, para as análises desse trabalho, foram utilizados os índices calculados com base em duas demonstrações financeiras do Grupo Via Varejo: o balanço patrimonial dos anos de 2020, 2019 e 2018 e seus respectivos DRS. A gente preferiu utilizar os balanços fornecidos pelo site do Instituto Asaf, por conta da condensação das informações contábeis e maior fidelização dos valores, visto que os diagnósticos oferecidos pelo próprio Via Varejo, ele contém inconsistências dos balanços de um ano para o outro. Os índices do setor de comércio varejista também foram retirados do site do Instituto Asaf, porém alguns deles não foram encontrados, então fizemos a análise apenas da empresa durante os anos. Então, como vamos falar do setor de comércio varejista e sobre a empresa Via Varejo, podemos contextualizar que o setor de comércio varejista é caracterizado pela venda que atende diretamente ao consumidor final. Esse setor ele emprega 74% dos trabalhadores do comércio em geral, sendo mais de 7,5 milhões de pessoas que movimentam mais de 1,4 trilhões de reais, o que representa 19,24% do PIB. A Via Varejo ela é uma empresa desse setor de comércio varejista, que possui cerca de 1.000 lojas e emprega aproximadamente 45 mil colaboradores. Ela foi fundada no ano de 2010 e possui diferentes marcas de renome, como Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.com. Hoje, a Via Varejo se encontra em 9ª posição no ranking de melhores do setor de atacado e varejo no site exame.com, com uma receita de quase 29 milhões no ano de 2020. Aqui está os balanços patrimoniais que a gente construiu para fazer as análises financeiras, tanto dos anos de 2020, de 2019 e 2018, e aqui está seus respectivos DRS. Nós fizemos também essa ilustração gráfica do ativo e do passivo, tanto em amarelo seus circulantes, em vermelho seus de longo prazo e azul o seu permanente e patrimônio líquido, para a gente ter uma informação visual e conseguir fazer uma análise melhor. Abaixo tem seus respectivos ativos. Então, para começar as análises estrutural da empresa, é perceptível que ao longo dos últimos 3 anos a empresa vem mantendo o capital de terceiros acima do praticado pelo setor, o que a princípio poderia ser um indicador positivo para a empresa. Porém, quando analisamos isso no gráfico de balanço patrimonial, é possível perceber que nos anos de 2019 e 2018, os valores do patrimônio líquido foram muito inferiores aos ativos permanentes da empresa, alegando uma situação de risco à saúde financeira da empresa, principalmente por esse endividamento ser majoritariamente de curto prazo, sendo maior que seus respectivos ativos circulantes. Essa situação só foi normalizada no ano de 2020, com uma integralização do capital por parte dos sócios. Tendo em vista essa situação de risco, era esperado um endividamento oneroso elevado, com o aumento do ciclo de prejuízo devido ao longo tempo de pagamento de juros. Porém, conseguimos ver que a proporção dessa base no ativo total permaneceu dentro do esperado pelo setor, seguindo a tendência que é o aumento desse tipo de endividamento ao longo do tempo. Agora falando um pouquinho de liquidez, quando a gente para analisar os índices de liquidez da Via Varejo, a gente consegue perceber um desbalanceamento muito grande dos ativos em relação aos passivos. O capital de terceiros supera muito o ativo com maior liquidez. E esses índices eles são muito inferiores a 100% nos 2 primeiros anos. Essa situação ela só mudou em 2020, após aquele aporte de capital que a gente já veio mencionando. Mas mesmo depois desse balanceamento de contas, a situação financeira da Via Varejo não se encontra normalizada em indicadores do setor mais relevantes. Durante 2 anos, a liquidez corrente permaneceu muito abaixo de 100%, o que é uma situação de risco muito elevada.
E mesmo em 2020, depois do aporte de capital, que consequentemente trouxe uma diminuição da utilização de capitais de terceiros, o índice trouxe uma segurança financeira maior, portanto ainda é muito abaixo dos índices do setor, que bate em 120%. E analisando também a liquidez seca, a gente pode perceber que a Via Varejo se encontra com índices muito abaixo ao convencional do setor. Isso traz uma dificuldade na hora de cumprir com suas dívidas de curto prazo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a rentabilidade da empresa. A gente consegue observar que a situação financeira, a partir da análise dos slides anteriores, ela é muito condizente com a situação econômica observada a partir dos índices de rentabilidade. Aqui nesse gráfico a gente consegue verificar que o giro do ativo ele permaneceu muito próximo aos índices do setor. Inclusive ele teve ele acompanhou essa queda durante os anos de 2018 para 2020. Aqui nesse gráfico da margem líquida, a gente consegue verificar que os indicadores da Via Varejo destoam muito dos indicadores do setor, que permeiam entre 2% e 3%. A gente consegue verificar que a Via Varejo apresentou margem negativa nos 2 primeiros anos e só em 2020 conseguiu dar uma assimilada com os indicadores do setor. E isso, então, a gente consegue ver uma relação direta entre a margem líquida e o desbalanceamento das contas da Via Varejo. E mesmo com essa retomada da margem líquida em 2020, é possível notar que a rentabilidade do ativo permaneceu ainda muito baixa do esperado pelo setor. Isso é um indicador de má gestão dos ativos, possivelmente por conta de venda de produto com margem muito superior à praticada pelo setor, o que acarretou na queda de vendas. Essa estratégia ela pode ter levado a uma ineficiência da gestão dos investimentos, o que reflete nesse índice de rentabilidade do ativo, que é muito inferior ao do setor. E então, nesse último gráfico de rentabilidade do patrimônio, a gente consegue verificar que nos 2 primeiros anos os indicadores são muito abaixo aos esperados, principalmente no ano de 2019. E depois, em 2020, após a injeção de capital, a gente consegue ver esse balanceamento de contas e os indicadores da Via Varejo alcançando os indicadores do setor. Então, mesmo depois dessas perdas sofridas nos anos anteriores, em 2020 a gente consegue verificar que a gestão da Via Varejo está tentando muito alcançar a rentabilidade esperada pelos investidores no setor. Então, para concluir nossa análise financeira, a gente consegue perceber com todos esses indicadores que os 2 primeiros anos analisados, o ano de 2018 e principalmente o ano de 2019, que todos os indicadores são muito abaixo do esperado e que em 2020 a Via Varejo vem tendo uma gestão diferente e uma estratégia diferente para voltar, para se reerguer a fim de equalizar seus indicadores com os indicadores do setor. Então essa foi nossa apresentação. A gente também vai disponibilizar as planilhas que a gente fez com os balanços, os índices e os gráficos e também nosso roteiro de estudo e de análise. Muito obrigado.